Feliz sábado a todos os queridos. É bom estarmos presentes aqui na casa do Senhor. Semana passada nós tivemos também em Itu, foi um sábado gostoso lá, onde passamos uma programação para as crianças, né? E os meninos não queriam vir mais embora, né? Eles queriam continuar lá, estava muito bom. Que a graça e a paz do nosso bom Deus possa estar conosco aqui nesta manhã, trazendo luz, trazendo calor, né? Já está frio, né? Todos gostam um pouquinho do sol também, né? Que o sol da justiça de Cristo possa aquecer aqui as nossas almas. Amém. Amém. Irmãos, quantos têm problemas nesta vida? Se eu perguntasse para erguer as mãos, não teria um que não ergueria, não é verdade? Todos nós temos milhares, centenas, não sei quantos problemas existem sobre nós, né? Uma vez o salmista, ele era muitas vezes encurralado. Davi era muitas vezes encurralado pelo homem mau que tramava contra ele. Então ele tinha medo da morte, ele tinha medo da perseguição, ele tinha muitos medos, muitas angústias, muitas aflições, assim como nós, né? Hoje, quem não tem dívidas, quem não tem problemas, contas para pagar, uma doença familiar, né? Ou existe tanta sorte de problema, uma mágoa no coração, um problema mal resolvido. Nós, seres humanos, de fato, temos muitos probleminhas, né? Olha, desde que entrou o pecado aqui no mundo, nós temos, assim, diversos problemas. Então, Davi, ele queria uma saída, ele queria escapar dos problemas. Aí em Salmos 55, a partir do verso 6, ele diz: quem me dera que eu tivesse asas como a pomba, voaria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu apressaria e escaparia para um lugar distante. Davi queria se ausentar dos problemas. Quantos gostariam de fazer uma viagem, de repente pegar, sabe quando eles pegam aquele navio e faz um cruzeiro, né? Puxa, esquecer um pouco dos problemas, ir para uma região distante, viver um pouco a vida, sabe? Sair da rotina. Parece que Davi, ele estava interessado em ter asas de um pombo, de uma pomba, e sair lá do problema existencial ali da época dele, a fim de voar bem alto e escapar dos problemas. Mas vamos falar aqui. Uma pomba, ela é capaz de voar, sim, mas ela é capaz de voar muito alto? Já não, né? As asas de uma pesarosa pomba. A pomba, ela precisa bater com muita força. Não é isso, irmão Cícero? Bater com muita força para ela alcançar lá seus objetivos, sair de um lugar para o outro. E a pomba, ela logo se cansa, né? Mas Deus, Ele então promete umas asas superiores às asas de uma pomba. Agora vamos para o texto de Isaías 40, verso 31. Que asas são essas que Jesus promete para nós, para nos livrar aí dos problemas existenciais aqui do dia presente das nossas vidas, né? Que são muitos os problemas, e afinal de contas nós queremos escapar desses problemas. Isaías 40, verso 31, eu li numa versão hebraica, HSB, versão hebraica. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam bem longe, como uma águia alada, e correm, mas não se cansam,
ou seja, não perdem as suas energias. O que eu achei interessante nesse texto do hebraico aqui? Uma águia alada. Nós já ouvimos falar de cavalo alado, né? Na Bíblia, na visão do profeta Daniel, ele viu um leão alado, um leão com asas. Mas a águia, ela já não possui asas? Como assim uma águia alada? Né? Então nós vemos que esta asa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos quer dar é uma asa superior à asa das próprias águias, né? Se pegarmos aqui no texto do hebraico, porque a águia, ela tem força para sobrevoar as nuvens, mais do que a pomba, né? A águia, ela sobrevoa acima das nuvens, acima das tempestades desta vida. Irmã Maria Luísa, você gostaria de sobrevoar acima das tempestades dessa vida? Sim, né? Quantos de nós não gostaríamos? E atingir o pico mais alto, a vitória. É essas asas que Jesus quer nos dar. Não é apenas as asas da águia, mas é uma asa alada que Cristo quer implantar em nós. Tem aquele hino, né? Que o quarteto canta. Vontade tenho de morar com os anjos, anjos, anjos. Como é que é o hino? Irei alçar ao espaço sideral e vou deixar o mundo para trás, morar lá no céu. Desculpa, não canto muito bem. Mas quantos gostariam de alçar ao espaço sideral e deixar o mundo para trás? É isso que Davi queria. E eu acredito que é isso que está também no nosso coração. Essas asas, elas são capazes de sobrevoar não apenas as nuvens como a pomba, não apenas as águias acima das crises, das tempestades das nuvens e atingir o pico mais alto aqui neste mundo, mas existe uma asa mais aprimorada. Vocês sabem, uma das visões da profetisa, acho que os irmãos conhecem, né? Mas está no livro Primeiros Escritos, acho que na página 39, 40, onde ela disse assim: olha, se eu tivesse uma linguagem apropriada, ou quem me dera ter a linguagem, a língua de Canaã, então eu iria dizer as belezas do porvir. Sabe o que ela falou? Irmã Clara, e foi-me dado asas. Então lá em cima ela contemplou o céu. Numa dessas visões ela disse que viu os sorrisos de Jesus. Viu, Nicolas? Os sorrisos de Jesus. Sabe o que aconteceu quando a Ellen White viu os sorrisos de Jesus? Ela ficou em êxtase por 6 meses. Mas não é um êxtase onde ela ficou paralisada. Não é bem esse êxtase. É um êxtase de alegria, ou seja, a alegria não fugia na lua, a alegria não fugia do coração da profetisa por 6 meses. Porque sabe, irmão Celso, às vezes nós estamos abatidos. Às vezes eu estou feliz, não é isso, irmã Fátima? Eu estou abatido, mas de quando em quando eu fico feliz de novo. E nós oscilamos, não é isso? Nós oscilamos, ora triste, ora feliz, ora triste e ora feliz. Mas a profetisa conseguiu ficar 6 meses sem ter tristeza, em êxtase de alegria. O amor de Cristo no coração, os sorrisos de Cristo ficou ali marcado nela, e ela não conseguia ficar triste, nem que ela quisesse. Que maravilha! Agora, já pensou passar uma eternidade sem ficar triste, sem ter sombras na vida, sem ter problemas, sem ter aflições, uma eternidade na glória? Diz que então a profetisa vendo o céu,
ela viu o santuário, ela viu um gramado, uma relva verde, um verde vivo, um verde brilhante. Ela viu lá os bosques que não eram escuros como os bosques daqui. Irmãos, olha que fuga maravilhosa que a profetisa teve. Tanto que ela falou assim: olha, eu não quero voltar, mas o anjo falou: olha, se você for fiel, se você continuar fiel, então juntamente com 144 mil você vai voltar aqui. Então ela tinha uma missão para cumprir, ela não podia ficar aqui, ela já queria ficar lá. Se eu tivesse sido a profetisa, eu também ia querer ficar lá, hein? Quem vai querer voltar para esse mundo escuro? Irmã Lourdinhas? A irmã Lourdinhas sorriu. Que maravilhoso. Sabe o que ela viu? Ela viu que do trono de Deus, aquele texto também de Apocalipse, acho que é 21, 22, né? Onde diz que o rio da vida corre do trono de Deus. E ela diz que então esse rio da vida corria, e de cada lado do rio tinha a árvore da vida. E essa árvore da vida, ela tinha um tronco dividido, metade de um lado e metade do outro. E o rio da vida, que saía do trono de Deus, corria no meio desta árvore. E Ellen White falou uma das suas palavras, né? Como eu gostaria de saudade dessas águas da vida. Ela disse algo parecido assim. Ela queria ter essa água da vida para ela. Porque em outra visão, sabe o que ela viu também? Diz que Tiago White estava muito enfermo. E eles estavam andando por um bosque e passaram por cima de uma ponte. Então lá embaixo da ponte tinha um riozinho, né? Um rio. E Tiago White estava muito enfermo, quase não conseguia nem caminhar, estava com a pele muito danificada, ele não estava legal, não estava bem. E quando eles estavam em cima da ponte, Tiago White pulou e mergulhou e ficou lá um tempo. E a profetisa viu, isso foi visão, que lá no fundo, diz que a água era cristalina, né? Então lá no fundo ela viu Tiago White com um copo pegar um pouco de água, irmão Gerson, um copo de água lá na nascente, lá no fundo. Mas como assim, né? Já era um rio, né? Mas tinha uma nascente, a fonte da água era lá do fundo. E Tiago White, ele não pegou água da superfície, não, ele mergulhou e lá no fundo ele trouxe um copo d'água. E quando ele saiu, ele tomou da água. Imediatamente a sua pele curou, a saúde voltou, a energia voltou, e Tiago White ficou então purificado. Então Ellen White falou: eu também quero, me deixe tomar um pouco dessa água. Mas Tiago White disse: cada um que quiser desta água precisa pular por si mesmo, mergulhar lá na fonte e adquirir desta água. Irmãos, quem é a fonte da água da vida? Jesus Cristo, a fonte da água. Uma vez Cristo estava, nos dias que ele andou aqui na terra, ele estava junto à fonte. E quem estava junto ao poço? E quem estava lá junto ao poço? Uma mulher samaritana. E Cristo pediu água para ela. Houve lá um debatezinho, né? E Cristo falou: olha, se você me der água, eu vou te dar da água da vida. E se você tomar dessa água da vida, nunca mais terá sede. Em outras palavras, nunca mais teremos doenças, nunca mais teremos os problemas da senilidade, nunca mais envelheceremos, nunca mais teremos os problemas dessa vida, teremos vida eterna e vida em
mas nós temos asas para subir até o céu. Como é que fica? Ellen White foi dado asas para ela. Davi pediu como asas de pombo. Mas Deus prometeu nos dar uma asa de águia, mas uma asa alada. Uma águia alada, ou seja, uma asa superior à da própria águia. Será que nós podemos arrumar essa asa? Como é que vamos fazer para adquirir essas asas? Aliás, de quem são essas asas? É da águia? É da pomba? De quem essas asas? É de Jesus? Vamos ver? Em Salmo 139, verso 9, ela vai falar sobre as asas da alva. Tem uma versão também em hebraico que diz as asas da luz do sol. E tem uma versão que fala o sol alado, as asas do sol alado, versão hebraica também. Bom, então a águia estava alada, agora o sol também, o sol alado. O leão era alado lá na profecia, né? De Daniel. Aqui nós estamos falando de um sol alado. Como é que eu vou fazer para adquirir essa luz, essas asas, para que eu possa transpor o continente, transpor o mundo, alçar ao espaço sideral, deixar o mundo para trás e viver com os anjos? Como é que eu vou adquirir essas asas? Cristo disse: eu sou a luz do mundo. E quando nós pegamos Gênesis capítulo 1, no verso 1, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então ali surgiu o sol, a lua e as estrelas, foi isso? Não, mas o sol, a lua e as estrelas surgiram no que dia mesmo? No quarto dia da criação. Então que luz era aquela do primeiro dia? Então quando Cristo foi criar o nosso planeta aqui na Terra, a primeira coisa que Ele fez foi a sua presença pessoal, iluminando aqui o nosso planeta Terra. Antes mesmo de criar, Ele trouxe aqui a sua presença para estar conosco aqui. Então essa luz, essa alva, essa luz da alva de Salmo 139, verso 9, embora a primeiro momento ela quer dizer o seguinte: se nós pegarmos as asas da alva, sabe o alvorecer do dia? Alguém já ficou de madrugadinha, vendo o sol nascer assim, começa antes do sol nascer, não começa uma claridade? Não é isso? E esta claridade é chamada de luz da aurora, ou luz da alva, ou luz do amanhecer, do alvorecer, da alvorada. Então essa luz, ela existe de fato. E se nós pegarmos essa luz, nós podemos percorrer muitos lugares. Mas aqui, o salmista está falando da luz da alva como sendo a luz de Cristo. Algum texto fala que Cristo é essa luz brilhante? O que diz lá em Apocalipse 22:16? Eu sou a brilhante estrela da manhã. Ou em outras palavras, eu sou a brilhante estrela da alva. Eu sou essa luz. Satanás também era a estrela da manhã, não é isso? Ó, como caíste do céu, estrela da manhã. Mas Cristo é a resplandecente estrela da manhã. Uma curiosidade é que a estrela da manhã nada mais é que Vênus. Vênus a gente consegue ver Marte, outros planetas, né? E aí quando a gente vê logo de manhãzinha, Vênus está lá. E aí é brilhante, né? Por causa que o Sol bate em Vênus e aí tem esse reflexo para a Terra. Aí a gente vê essa estrela de manhã, no caso não é uma estrela, né? É Vênus, é o planeta. E aí tem essa luz aí. Aí por causa disso tem a estrela da alva, que é a primeira luz que vem de manhã. O Nicolas então nos informou
que a estrela da manhã, literalmente falando, né, que existe a estrela resplandecente, estrela da manhã, que é Cristo, simbolizado um símbolo de Cristo, mas de forma literal, a estrela da manhã é Vênus, então, é um planeta. Interessante, né? E esta é a primeira luz que bate no planeta Terra, né? Com reflexo do Sol, seria isso? É tipo a Lua. A Lua reflete ela faz o Sol. Vênus também. Olha que interessante, então. A Terra gira e aí Vênus aparece. Como a Lua está mais próximo, então quando está amanhecendo o dia, nós não conseguimos ver o Sol batendo na Lua e refletindo essa luz sobre nós aqui, né? Mas Vênus está mais distante ainda. Então a luz do Sol bate em Vênus e reflete aqui na Terra. Essa é a estrela da manhã. Muito obrigado, irmão Nicolas. Eu não sabia que era o planeta. Eu sabia que existe a estrela da alva. A gente fala, a estrela da alva, né? A estrela da manhã. Eu não sabia que era Vênus. Muito interessante. Muito obrigado. 2 Pedro, capítulo 1, do 17 ao 19. Ali o pai estava falando do Filho de Deus como sendo o verbo de Deus, a palavra de Deus, né? Porque lá em João capítulo 1 fala que Cristo era o verbo, ou Cristo era a palavra, né? Então, relacionando ao texto de 2 Pedro 1, 17 e 19, uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da manhã, ou a estrela da alva, surja, ou nasça em vossos corações. Então, 2 Pedro 1 está nos dizendo que essa estrela, essas asas da alva, essas asas da luz, nada mais é do que Cristo nascendo em nós. Agora sim eu começo a entender como eu vou adquirir umas asas especiais para transpor o pecado e conseguir viver no céu, junto com os anjos, junto com Cristo. Eu preciso das asas de Cristo nascendo em mim. Tanto que uma versão em hebraica diz que essas asas da alva, ou as asas do sol, precisa ser casada em nós. É isso mesmo, ou seja, imputada em nós. As asas do sol da justiça precisa ser imputada em nós. E bom, então sendo assim, Cristo ele pode estar conosco em todos os lugares. Vamos ver o que diz Salmo 139, verso 9, que foi citado. Mas vamos ler. Se eu tomar as asas da manhã, em outras palavras, se eu tomar a luz da manhã, se eu tomar Cristo nascendo em mim, que é a alva, né? E habitar nas partes mais extremas do mar. Agora vamos para o verso 10. Até lá a tua mão me guiará, e a tua mão direita, tem alguma parte que fala minha destra, né? Uma versão. E a tua mão direita me susterá. Irmãos, se Cristo estiver em nós, se as asas de Cristo estiverem em nós, a justiça de Cristo estiver implantada em nós, então nós poderemos ir para todos os lugares, e a mão de Cristo vai nos suster, Cristo vai nos guiar, e Cristo poderá nos arrebatar deste mundo mau, sairmos dos problemas deste mundo, e poderemos, assim como a profetisa, subir até o terceiro céus e vermos literalmente os sorrisos de Cristo. Malaquias 4:2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça sobre ti, e cura, ou seja, em outras palavras, e salvação trará em suas asas. Então, olha, a salvação será trazida por Cristo através das suas asas. A justiça de Cristo, como o sol da justiça, vai nascer sobre nós. Então, será implantada asas em nós.
Porque nós não temos asas, não é isso, Nalu? Não temos asas para subir até o céu. Não temos uma forma de escapar dos pecados desse mundo, a menos que adquiramos as asas de Cristo. E daqui a pouquinho nós vamos ver que asas são exatamente essas asas de Cristo, a fim de nos libertar deste mundo mau. Isaías 58, 8: romperá a tua luz como a alva, e a tua justiça irá diante da tua face. Quando nós falamos Cristo, justiça nossa, é isso que realmente significa. A luz de Cristo agora passa a ser nossa. A justiça de Cristo agora passa a ser nossa. Então agora eu estou começando a entender como eu escapar de tudo isso. Há uma fórmula. Só Cristo pode trazer. O homem algum pode adquirir asas por si mesmo. Alguém já viu um homem alado? Um homem com asas? Só se for nas figuras, né? É algum desenho, mas em realidade, mas diz que quando nós formos para o céu nós teremos asas de verdade, né? Mas as asas que nós estamos falando aqui hoje são as asas da justiça e da justificação pela fé. Mais um texto, Isaías 61:2, só para fortalecer: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Ou seja, é a luz das asas de Cristo, a luz da justiça de Cristo. E a glória, o que é glória? Caráter de Deus vai nascendo sobre ti. Irmãos, quando a glória de Deus, quando a justiça de Deus, quando essas asas forem implantadas em nós, então nós teremos luz, então nós teremos justiça, então nós poderemos superar as crises do pecado. E ao superar a crise do pecado existencial, alguém aqui consegue vencer os pecados por conta própria? Então nós estamos presos a este mundo. Se nós não tivermos as asas de Cristo, nós estamos literalmente presos a este mundo e não há escapatória. Não há escapatória. Somente com essas asas adicionais da águia nós vamos sobrevoar. Eu quero contar aqui uma experiência, não é uma experiência, é um sonho que me atormentou durante algum tempo. Eu era criança, assim. O Henrique está fazendo 7 anos hoje. O Miguelzinho está doentinho por causa do tempo e não pôde vir, então eles ficarem hoje em casa. Mas o Henrique está fazendo 7 anos e eu tinha em torno de 7, 8 anos, mais ou menos, quando eu tive um sonho. E esse sonho, eu tive ele por várias vezes, é incrível. Tanto que isso me perturbou e até hoje eu lembro desse sonho, porque é tantos sonhos que nós sonhamos e esquece, não é isso? Nós esquecemos dos sonhos, mas alguns talvez ficam marcados, porque este sonho eu tive por várias vezes, não foi uma ou duas nem 3, foi mais vezes. Eu não entendia por que eu sonhei várias vezes, e quando eu fui crescendo eu comecei a perguntar para Deus, por que eu sonhei tantas vezes com esse sonho, né? E hoje, quando eu estava preparando a mensagem aqui, a Fátima falou, pode substituir o Jonathan, né? Pode pregar para nós. Então, ontem à noite eu peguei um pouquinho, hoje de manhã eu estava terminando a mensagem ainda, e me veio o sonho na minha mente, né? Porque a gente ora para Deus para iluminar o que pregar, não é isso? E veio para mim esse sonho na minha mente. Irmão, sabe que sonho foi? É um sonho de criança, tá? Não levem em consideração, porque eu era criança quando sonhei, e sonhei várias vezes. Isso me perturbou. Eu sonhei que eu era um boizinho, sabe, um gado. Eu era um boizinho e eu ficava em cima do tanque da minha mãe de lavar roupa. E sabe aqueles tanques mais antigos de pedra, que tem aquele negócio de esfregar?
Eu era criança, ainda minha mãe tinha aquele tanque lá, um tanque grande, sabe? E dentro do tanque tinha uma água vermelha que borbulhava. E eu era um boizinho lá em cima do tanque. Para mim eu cabia no tanque, estava lá. E aquela água estava sendo sugada pelo cano, pelo ralo do cano. E eu me esforçava para subir. Para mim era como se fossem degraus, aqueles degraizinhos para esfregar a roupa, pareciam enormes. E eu, como um boizinho, eu tentava subir. E eu escorregava. Eu tentava sair fora, porque aquela água ia me sugar para baixo, no ralo do tanque. Como é que um boi pode passar pelo ralo do tanque? Mas era meu sonho. Era um boi em miniatura, então. Pode ser que fosse um boi em miniatura, acho que sim. Porque ele escorregava e eu lutava. Mas eu começava a encostar na água e escorregava de novo. E eu acordava assustado várias vezes à noite. Aí no dia seguinte, ia para a escolinha, eu estava no prézinho, pré-prézinho, o primeiro ano, alguma coisa assim eu estava. E eu sei que quando eu ia dormir na outra noite, eu sonhei por alguns dias, sabe? E até hoje eu não sabia por que esse sonho, né? Hoje, quando eu estava montando aqui a pregação, a mensagem, eu fiquei pensando, nossa, se eu fosse aquele boizinho que estava caindo naquele ralo para ser sugado, mas se eu tivesse asas, se eu fosse um boizinho alado, irmã Clara, eu não ia morrer lá, eu não precisava nem ter medo, eu batia as asas e saía dali. Mas eu não sabia que Jesus tinha asas para me dar, eu ainda não sabia, naquele tempo, né? Irmãos, hoje, nós estamos, sabe como? Imagina que nós somos uma tora, um tronco de árvore. E lá na frente tem uma serra, viu, Nicolas? Uma serra. E essa serra vai nos partir ao meio. O tronco está em cima daquele andadorzinho, né, que fica em cima, aquela rasteira, né? Aquela esteira. E a esteira está levando o tronco para a serra. E se esse tronco não tiver asas para se libertar, ele vai ser partido ao meio. Irmãos, quando Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que Paulo estava querendo falar? Ele falava mais, né? O pecado, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal está sempre diante de mim. Ou seja, Paulo tinha uma luta. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não sei como escapar. Paulo não sabia como escapar. Isso representa a nossa vida em pecado. Nós não sabemos como escapar do problema da morte, a menos que tenhamos as asas de Cristo. Paulo depois disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho do Homem. Aí ele disse, né? Acabei a carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça me está reservada. Então, primeiro, Paulo, ele sentia-se fraco. Paulo sentia-se sem poder para sair daquela serra elétrica. Porque o corpo de Paulo era como aquela madeira, era como aquele tronco. Ela estava indo direto para o precipício. Ou como um boizinho que estava indo direto para o ralo e ser sugado. Mas quando Paulo descobriu as asas da alva, Paulo então disse: agora Cristo vive em mim. O que são as asas da alva? São duas coisas de Cristo, sim. Cristo, justiça nossa. Irmãos, justificação pela fé é aquilo que quando Cristo morreu na cruz, Ele fez por mim. E Ele me limpa dos pecados. Então eu adquiro uma asa para sobrevoar, para me sair deste mundo. Eu tenho perdão. Eu tenho um passaporte livre para morar aonde? No céu. Somente pela graça perdoadora de Cristo, nós teremos passaporte livres para voar no céu.
E a outra asa? Justificação pela fé. E a outra asa chama-se justiça de Cristo. O que é a justiça de Cristo? Justificação pela fé é Cristo por nós, morreu por nós. Mas a justiça de Cristo é Cristo em nós. Aí está a outra asa. Quando Cristo habita em nós, nascem asas da salvação. As asas da alva nascem em nós. A justiça de Cristo nasce em nós. A luz de Cristo nasce em nós. E o outro texto de Isaías, né? A glória de Deus vai nascendo sobre nós. A justiça, o sol da justiça nasce sobre nós. Pronto, irmãos. Agora nós não precisamos ir para o matadouro. Agora nós temos um escape. Agora Paulo, ele pode se libertar do corpo desta morte. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora uma questão. Será que nós adquirimos perdão dos pecados? São diários? Todos os dias nós alcançamos o perdão, Fátima? Todos os dias alcançamos o perdão. Mas vem cá, será que todos os dias alcançamos só o perdão? Ou também podemos alcançar a santificação? Analisemos, a Bíblia fala que santificação é uma obra de uma vida toda. Mas será que a justificação também não é uma obra de uma vida toda? Analisemos aqui, olha. Vou usar o Nicolas aqui, que é jovem, né? Se o Nicolas cai em pecado, ele tem que voltar a pedir perdão para Jesus. E quantas vezes isso ocorre na vida do Nicolas, do Celso, do Marcos e de cada um aqui? Quantas vezes isso ocorre? Milhares de vezes, não é isso? Milhares de vezes eu caio no pecado e tenho que buscar Cristo de novo para que Ele me perdoe. Vem cá, o que Cristo faz por nós então? Cristo por nós perdoa, mas Cristo também em nós. Toda vez que eu, Marcos, caio em pecado, é porque nesse momento eu retirei as asas da justiça de Cristo e deixei o meu eu viver. O meu eu quer seguir o meu caminho nesse momento. É que Paulo falava: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É porque o eu dele estava vivo. Toda vez que ele matava o eu e deixava Cristo viver nele, nascia a justiça de Cristo nele. As asas da alva eram implantadas nele. Mas todas as vezes que Paulo regredia, e nós, né, todas as vezes que o Marcos regride, ele tem que adquirir as asas de novo. Se o Marcos cai em pecado, ele tem que adquirir as asas da justiça de Cristo de novo. Em outras palavras, Cristo tem que nascer no Marcos de novo. Porque às vezes o Marcos mata o eu, mas muitas vezes o Marcos faz o eu reviver de novo, porque o Marcos agora quer praticar aquele pecado. Então, nesse momento eu tiro as asas da justiça de Cristo e vou viver minha vida. Por que então santificação é uma obra de uma vida toda? Não significa que lá na frente só que eu vou estar santificado, não. Todas as vezes que Cristo está em mim, Cristo está me santificando. Ele não está apenas me justificando, me perdoando. Não, Ele também está me santificando. Sabeis por quê, irmãos? Porque se nós morrermos agora, nós precisamos de ser justificados, que é o passaporte, mas também precisamos da santificação, que é a habilitação. Porque se Cristo voltar agora e eu tiver só a justificação, só o passaporte, eu não estou salvo ainda. Eu também preciso estar habilitado. Mas se isso for ocorrer só lá no final da minha vida, ou se isso for ocorrer só quando Cristo voltar, a Bíblia fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, eu tenho que ter fé na graça de Jesus, que a graça de Jesus me perdoa todos os dias, mas que essa mesma graça de Jesus me santifica também todos os dias. Que todos os dias eu tenho um passaporte
passaporte da vida, mas que todos os dias também eu tenho a habilitação para viver essa vida. Tudo bem que daqui 10 minutos eu posso voltar para o pecado, e se eu morrer no pecado, estou perdido. Por isso que eu não posso dizer que eu já estou salvo, eternamente salvo ainda. Cuideis, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas se nesse momento eu aceito o Cristo por mim, que morreu por mim, Ele me perdoa meus pecados. E se nesse mesmo momento eu aceito Jesus em mim, Cristo em nós, o Cristo em mim, nesse momento Ele está santificando. Nesse momento a justiça de Cristo, como lemos nos textos, agora vai nascendo sobre mim. Irmãos, Cristo quer casar a natureza humana, Cristo quer casar a natureza divina com a natureza humana. Nós somos homens, somos como Paulo, temos a natureza pecaminosa. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Somente quando a natureza divina de Cristo unir com a natureza humana, implantar, fundir a natureza de Cristo em nós. Então nós teremos a nossa natureza humana e a natureza de Cristo em nós. Sabeis que nossa inclinação, nosso gosto para o pecado vai até a nossa morte, até o último dia? Sabe que o gosto e a inclinação só vai ser superados quando Cristo voltar? Veja bem, a santificação nós alcançamos hoje, o perdão hoje. Mas a natureza pecaminosa, o gosto, a inclinação, só vai ser superado quando Cristo trazer um novo corpo glorioso na manhã da ressurreição. Imortais ressurgirão. Aí sim, teremos um corpo, que esse corpo não vai ter mais vontade de pecar. Mas enquanto aqui, irmãos, nós podemos ter vontade de pecar. O que eu tenho que fazer é escolher a justiça de Cristo habitando em mim. Agora sim, eu posso ser perdoado e transformado, mesmo tendo tendências pecaminosas. Mas eu tenho que andar com Cristo. Cristo tem que estar em mim. Agora sim, eu posso estar perdoado e habilitado, mesmo tendo tendências pecaminosas. O que vai sumir de nós, então, irmãos, não é a tendência pecaminosa, porque nós somos seres humanos. Até Cristo dar a imortalidade, dar um novo corpo glorioso, sem a propensão para o pecado, como Adão tinha. Isso só vai acontecer quando Cristo voltar. Então não pense que porque você tem tendências pecaminosas, você está em pecado. Não é porque eu tenho tendências pecaminosas, eu estou em pecado. É quando eu cedo, é quando eu escolho não andar com Cristo. Então Cristo não está em mim, então Cristo não está me santificando, e Cristo não está me perdoando. Mas irmãos, abramos de par em par as portas do nosso coração, porque Cristo pode nos salvar no dia que se chama hoje. Ele pode te perdoar, mas pode também te santificar. Não é porque você seja santo, é porque nesse momento Cristo está habitando em você, e nesse momento Ele está guiando a sua vida. Esse corpo mortal aqui, se o Marcos entregar para Jesus, conduzir o caminho, conduzir a vida do Marcos, Cristo vai dirigir a vida do Marcos. Não vivo mais eu. Marcos vai falar como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho do Homem. Ou seja, as asas da justiça de Cristo foi implantada em mim. E se eu falhar, eu pedir perdão, Jesus vem e coloca essas asas de mim de novo. E quando eu arrancar lá fora, Jesus coloca de novo. Por isso, a santificação é uma obra de uma vida toda. É um novo nascimento. Toda vez que Cristo implanta a natureza divina em nós, ou implanta as asas da alva em nós, as asas da justiça, do sol da justiça em nós, é um novo nascimento. Nós nascemos todos os dias, porque todos os dias pecamos, né? Mas graças a Deus temos asas apropriadas para transpor o Rio Jordão, para transpor o Mar Vermelho, para transpor o deserto desta vida e alcançarmos o reino dos céus. Amém.